Bom dia, Mari, bom dia, Lucas. Hoje eu vou falar sobre as fissuras e as fístulas anais. Essas duas condições, apesar de comuns, causam muito desconforto aos pacientes e por isso é importante falar sobre elas. As fissuras são pequenos machucados ou rachaduras que a gente observa ali na região do ânus. Elas podem levar a uma dor intensa que dura de minutos a horas e também a sangramentos que são perceptíveis no papel no momento da higienização. Geralmente essas fissuras, esses machucados, são causados pela constipação intestinal, nada mais é do que as fezes ressecadas que acabam machucando o ânus no momento de serem eliminadas. Podem ser causadas pelo quadro oposto, em pacientes que têm alto número de evacuações ao longo do dia, que é o quadro de diarreia. Devido ao grande número de evacuações, acaba machucando essa região do canal anal, formando esses machucadinhos. O tratamento dessas fissuras, ele consiste basicamente em corrigir a causa que está levando à formação desses machucados. Como nós falamos aqui, a principal causa é a constipação, ou seja, fezes ressecadas. Então é importante a gente mudar a nossa dieta, preferir uma dieta rica em fibras, em alta ingesta de líquidos, para que essas fezes fiquem mais amolecidas e não machuquem no momento de serem eliminadas. Também consiste na passagem de pomadas tópicas que podem ter componentes anestésicos e também, em alguns casos, é necessária a aplicação de toxina botulínica. Mas por que isso? Geralmente, por causar muito desconforto nesses pacientes, há uma hipertonia da musculatura do ânus e é como se ele ficasse sempre contraído. E a toxina botulínica, quando injetada nessa musculatura, faz essa musculatura relaxar, facilitando a cicatrização dessas fissuras. Em alguns casos mais graves, é necessária a realização de cirurgia. Já as fístulas são comunicações ou túneis que se formam entre a parte interna do ânus e a pele ao redor do ânus. Essas fístulas, elas são causadas pela drenagem de abscessos, que são bolsas de pus que se formam na parte interna do ânus. E esses abscessos, eles decorrem de inflamações nas glândulas que são próprias do ânus. Então, quando há a drenagem desse pus para fora, ou seja, para a pele, a gente tem a formação dessa fístula. Geralmente, os pacientes que possuem fístula ou abscessos na região anal, eles têm muita dor e inchaço nessa região. Eles também observam a saída de secreção purulenta, que é a secreção com pus, e a secreção sanguinolenta, que é a secreção com sangue, no orifício externo dessa fístula, é o orifício que fica próximo à pele da região do ânus. Também possui muita irritação e coceira nesse local, e também podem ter febre justamente nos quadros agudos de inflamação e de infecção. O tratamento mais comum para as fístulas é a fistulotomia, que é a abertura desse túnel, facilitando a cicatrização de dentro para fora. Quando há a presença de abscessos, é necessária a drenagem cirúrgica dos mesmos. E também, mais recentemente, nós podemos utilizar as colas biológicas e os plugs que são introduzidos dentro desse túnel, para facilitar a selagem das fístulas. É muito importante sempre fazer uma higienização adequada da região anal. E todos os pacientes que possuem doença inflamatória intestinal devem fazer um acompanhamento médico regular para evitar complicações dessa doença. Também é importante procurar um médico quando você sentir dor ou sangramento anal. Também deve procurar um médico quando tiver qualquer sinal de inflamação, infecção ou saída de secreção pelo ânus. E também é muito importante ficar atento aos sinais de alerta, como febre e outros sinais que possam indicar infecção. Essas duas doenças, como eu falei, apesar de serem comuns, causam extremo desconforto para os pacientes. Então é muito importante a gente fazer um diagnóstico e um tratamento precoce para ajudar na recuperação adequada desses pacientes. Você ficou com alguma dúvida desse tema? Quer fazer alguma pergunta? Pode mandar para a gente que nós vamos responder. Até mais!